Desde que o Ministério Público do Trabalho de Campinas lançou a campanha A Dor Pode Te Marcar, eles instalaram um acidentômetro em uma das principais avenidas de Campinas. Acidentômetro é como aquele impostômetro que nós já ouvimos falar por muitos anos na capital paulista. Neste momento, nós temos 85 bilhões 165 milhões de reais com gastos, com benefícios acidentários. Isso representa mais de 370 mil dias de trabalho perdidos. Então, muitos trabalhadores, muitos profissionais já foram marcados e você não precisa ser mais um. É por isso que nós estamos conversando com alguns trabalhadores, como a Beth Barbosa, que está aqui. Beth, obrigada pela presença. Dá a mãozinha aqui para mim. Deixa eu ver. Agradeço. Não está com a mão gelada, não está nervosa, né? Não. Tá tudo bem. Tô. Beth, obrigada por conversar conosco. Você está afastada nesse momento ou já voltou a trabalhar? Eu que agradeço, a gente está sempre aprendendo, né? E eu estou afastada. Eu já tenho um afastamento já há quase 8 meses, né? Só que já vem de outros afastamentos, que essa é a 10ª reabertura de CAT minha. Todas com o mesmo CID? Todas. Qual é o CID? Então, são LE, tendinite, hernia de disco, tendinopatia do supraespinhal, Nossa. bursite, ruptura dos tendões do ombro direito, e artrose na cervical e muitos outros, etc. aí, porque é muita coisa. Então você já teve 10 CATs abertas pela mesma empresa? Pela mesma empresa, são 20 anos de lavanderia. Como é que você pensa em voltar a trabalhar? Eu vou ter que me qualificar, porque a área que eu trabalho, que eu já fiz até hoje, eu não vou poder fazer mais. Então, para mim retornar, eu tenho que fazer cursos, me preparar e ver algum local onde eu possa desenvolver as minhas atividades sem continuar lesionando. Bom, hoje você está com dor em que parte do seu corpo? No ombro e na cervical. É uma dor que te acompanha há quanto tempo? É uma dor crônica há mais de 15 anos. E como é que você faz para trabalhar com essa dor? O problema da dor, para trabalhar com a dor, o que mais me afeta é o psicológico. Como assim? O psicológico, o que acontece? A dor da gente, eu não sei, eu estou no Sereste há mais de 15 anos, eu tenho observado, eu faço parte de um grupo lá, que até elas me chamam de mascote, né? Que o primeiro sintoma nosso que trabalham em cima disso é o psicológico. Vem uma depressão, estresse causado diante dessa dor. Por quê? Porque são doenças dos nervos, né? Então, no meu ponto de vista, se os nervos começam a doer, você começa a contrair, você começa a sentir dor, automaticamente você vai perder a paciência com aquilo. Então, assim, a maioria dos... Eu, principalmente, em quadros depressivos bastante. Então, é aquela dor que, como você disse, pode te marcar. Porque é uma dor que o remédio, o analgésico, uma coisa, não vai tirar de você. Só disfarça? Só disfarça. É como se diz assim, o remédio ele vai remediar, né? E não aí, como vai tratar dos nossos traumas, o psicológico, as nossas tensões, aí vem a pressão em cima, porque você não consegue desempenhar aquela função tanto quanto o empregador deseja de você, né? Um exemplo, se eu retornar agora para o meu patrão, eu não vou dar mais, para ele não vai ser vantagem. Porque eu não vou conseguir produzir o quanto eu produzia antes de me adoecer. Como que é trabalhar com dor? É muito ruim. É uma coisa que você acaba se estressando consigo mesmo. Por quê? Cobrança? Cobrança às vezes da gente, né? Por que eu tô nessa situação? Por que eu deixei chegar a esse ponto? Aí vem os questionamentos. Por exemplo, hoje o exemplo de hoje em dia, que eu acho que vai continuar adoecendo mais pessoas. Por quê? Em função da crise, o desemprego.
um exemplo, estou desempregada hoje, estou procurando serviço. Aí eu arrumo uma colocação, um emprego, eu vou querer, o indivíduo vai querer dar tudo de si para que ele não perca aquela vaga. Aí a gente mesmo, às vezes você acaba se expondo, você acaba se machucando e o psicológico também, eu tenho que ficar, eu tenho que conseguir essa vaga permanente e você vai acabar adoecendo. Porque a gente não para pensar, a gente não para olhar. Quando eu adoeci, eu fiquei mais de 2 anos com isso, sem conseguir procurar um médico. Porque você tinha vergonha? Eu não tinha vergonha, eu tinha medo que através daquele adoecimento eu fosse demitida, dispensada do trabalho. E eu precisava daquele serviço, preciso trabalhar, todos nós precisamos trabalhar. Mas essa consciência que nós não temos, a maioria. A gente vive mais no automático, eu vou, vamos correr, e aí você esquece de parar e olhar. Beth, você acha que, pelo que você está me contando, se lá atrás, na primeira CAT aberta, né, quando aquela primeira dor apareceu no seu corpo, se você tivesse parado ali, você poderia ter evitado esses outros afastamentos? Com certeza. Com certeza, eu tinha olhado outras possibilidades, né? Para mim não continuar adoecendo e, né, cada dia pior, me machucando. Então eu no caso, eu me considero como uma planta. Eu entrei lá, eu estava super viçosa, uma planta bonita, aí você acabou, foi murchando, foi caindo nas folhas, seca um galho, seca outro. Então, hoje em dia, no meu caso, eu fico regando, mas eu vejo que já está uma árvore, né, mais frágil? Mais frágil. Você foi ficando fragilizada, ou seja, suas folhas, como você disse, né, elas foram murchando porque você tinha muito trabalho, você tinha muita cobrança, você se sentia desvalorizada. O que foi fazendo você perder o seu brilho? Eu me sentia desvalorizada, inferior. Por quê? Eu me sentia assim que eu tinha que dar mais do que eu estaria dando, porque a cobrança era em cima disso aí. Né? Principalmente no caso que a gente trabalha em produção e no caso lavanderia, igual eu trabalho, então tem muita coisa tipo quente, frio, tem muita essa parte que a gente adoece muito os nervos, né? E o psicológico também, porque um exemplo, eu trabalho, eu dobrava 8 lençol por minuto. Né? Então assim, era aquela coisa que você estava como uma máquina. 8 lençóis por minuto? Por isso que você começou a ter dor aqui. Aí quando chegava naquelas peças, eu ia dobrando, principalmente fronha. Chegava ali 1.500 fronhas, eu falava, nossa, diminui a velocidade aí porque... eu vou falar uma coisa que minha coxinha da asa já caiu aqui, entendeu? Porque você vai perdendo a sua agilidade, então você vai diminuindo, entendeu? Vai diminuindo aquela... Então eu não conseguia. Nossa, eu não consigo mais dobrar 50 fronhas dentro de 2 minutos, eu estou conseguindo 30, então... E ali, quando você chega a esse ponto, você não conseguia mais. E você chegou a pedir ajuda para alguém da empresa? Não. Por quê? Nessa época a gente não era vista. A maioria das empresas... eu tenho vários exemplos disso, né? Até na minha família. Você só é muito bom enquanto você está lá dando tudo de si. A partir do momento que a gente começa a levar atestado, porque eles veem que você já não está mais produzindo o quanto eles queriam, eles querem, a gente começa a ficar mais desprezada. No meu caso, eu era bastante desprezada. Aí é onde o que acontece? Eu entrei em depressão. Aí é onde vem a dor da alma, entendeu? Aí é onde vem o psicológico. E essa parte que mais... Porque a mente e o corpo têm que andar juntos, né? Se a mente não está boa, o corpo não vai desenvolver. Principalmente a mente. Porque se a mente está boa, o corpo eu conseguia, né? Mas eu não tinha esse incentivo. Então, se você leva um atestado hoje, chega lá e fala com 2, já acha ruim com a gente. Um exemplo, eu fico afastada, às vezes eu fico 1 ano. Ninguém na empresa, nenhum patrão, nem RH, liga para perguntar como que eu tô, se eu tô bem, se eu tô melhorando, se eu tô recebendo, entendeu?
Então, uma coisa assim, fala, pô, mas eu doei 20 anos da minha vida. Eu tenho 47 anos. Em uma empresa onde eu fiz assim, dei tudo de mim, tudo. Eu entrava na empresa, outra coisa que também machuca muito a gente, pela necessidade também, é a carga horária, né? Era muito extensa? Muito extensa para mim. Mas você fazia mais horas para ter hora extra ou aquele modelo de trabalho exigia que você ficava? Na empresa que eu trabalho, um exemplo, fim de semana, lá não fecha, lavanderia. Fim de semana, principalmente, você tem mais movimentos, né? Motéis, restaurante, hotel, etc. E aí você só pode ir embora quando você terminar a entrega do dia, porque eles falam assim, ó, eu pego o seu hotel, Sua encomenda. eu assumo entregar tudo naquele dia, naquele horário, eu entrego aos domingos, eu faço aos domingos, eu faço feriado, é direto. Aí você fala, eu quero a minha roupa, porque o meu hotel tá cheio, tá 100% lotado, quero tudo às 4 da tarde, ou o máximo até às 9. Um exemplo de uns hotéis grandes que tem aqui. Você não pode ir embora. Ah, mas eu não sou obrigada a ficar, meu horário é X. Então, quando a gente chega a acordar para isso, já é muito tarde. Já é muito tarde. Aí eu tinha que ficar, tipo, num sábado, das 9h30 da noite, você tá lá. Aí o que acontece? Você vai trabalhar estressada, né? Ah, nossa, eu tenho que ir embora, pleno sabadão, pleno domingo. Aí você, além de você estar quente, sangue quente, trabalhando, estressado, correndo muito, aí vem o nervoso. O que acontece com o nosso sistema nervoso? Ele trava, então ele vai fazer o que? Ele vai explodir. Aí a família reclama? Você chega em casa descontando na família também, entendeu? Você não pediu ajuda na sua empresa com medo de ser ainda mais prejudicada. É assim, funciona nas empresas, eu chego lá e falo assim, olha, eu estou sentindo muita dor aqui nesse setor, eu não aguento ficar aqui mais. Eles falam, então você traz uma carta do médico. Você tem que trazer um laudo médico falando que você não pode fazer isso. Eles não vão te ouvir. Se falar, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma dor nas costas, nessa aqui. Então você tem que estar provando, você tem que ter um laudo médico. Aí eu cheguei, quando eu cheguei a esse ponto de estar levando laudo médico, já estava tudo já desmoronando. Você tomou muito remédio para dar conta desse trabalho? Muito. Muito remédio. O que você tomava? Muito, muito. Primeiro eu comecei com psiquiatra, né? Ótimo. Como eu falei para você. Então era psiquiatra, psicólogo, aí foi para as partes de analgésico, né? Muitos tipos de medicação que prejudica, por exemplo, os anti-inflamatórios, um exemplo, esses, né? Aí você toma para inflamação, prejudica o fígado, prejudica o estômago, isso foi desencadeando um monte de problemas, como problemas de fígado, eu tenho problemas de rins, tudo através disso aí. Né, que você vai, remédio é uma coisa, né? Você toma para isso e ele acaba prejudicando outra coisa. Então, hoje em dia, eu não tomo muito, mas eu tomo na faixa de 15 cápsulas por dia. Eu ouço você dizer e vejo o seu bom humor, né? Você acabou de nos dizer que você toma 15 comprimidos todas as vezes que você voltava de uma licença médica, né? Depois da CAT aberta. Você sentia angústia por voltar? Você tinha medo de voltar? Olha, eu vou voltar em novembro. Só de pensar, eu já estou sofrendo. Então, eu já estou assim, já entro em pânico. Só que antes eu fazia o que eles mandavam. Hoje eu já aprendi a lidar. Eu tenho 20 anos numa empresa, né? Então, eu posso chegar a impor. Antes você falava, ai, porque se eu falar isso me manda embora. Não, hoje eu não tenho mais medo. E outro, meu patrão, ele me entende muito bem. Porque uma coisa na empresa, o que está por trás é o patrão. Entendeu? Muitas coisas, o patrão, acho que a gente tem que perder o medo de conversar com o nosso empregador. Com o nosso empregador. Porque aqueles que estão lá, que ele põe para dar ordens para a gente, às vezes eles, coitados, tinham que ser mais bem preparados. Beth, quando você me fala que você procurou psicólogos e psiquiatras, isso foi fundamental para você começar a compreender como você poderia sair deste modelo? Eles foram importantes? Muito importante. A primeira pergunta que eu comecei a fazer a partir desse momento é quem sou eu?
Às vezes a gente está aqui no automático, quem sou eu? Mas eu sou o quê? Eu sou Elizabeth, eu levanto de manhã, eu vou no automático, vou para a empresa correndo, já venho de lá pensando, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que me preparar, porque daqui a pouco eu tenho que levantar e sair correndo. Então, assim, eu parei de viver mais no automático. Então, você tem que olhar para dentro e falar, quem sou eu? Aí é onde você vê o tanto que a dor te marcou, antes da gente perceber e antes de você parar para olhar para si, para você mesmo, sabe? Ah, não, e eu? E eu? Né? O que é mais importante em mim? Eu tenho que dar atenção para mim. Né? O que eu posso fazer para isso? E foi através disso aí. E muita persistência, viu? Muita persistência, assim, você tem que estar todo dia batendo na mesma tecla, sabe? Sempre, sempre, sempre. Que é o seu autocuidado. Autocuidado, principalmente isso. E aprender a dizer não. Né? Principalmente. Você tem que aprender a dizer não, não é porque você é contratado, você está vendendo sua mão de obra. Você não está lá vendendo sua saúde, nem sua dignidade, você não está vendendo o seu corpo, você não... Nada disso você está vendendo o seu respeito, você está vendendo sua mão de obra. É sua saúde e seu tempo. Isso que eu tinha que ter pensado antes, enxergado antes. Ainda bem que eu enxerguei, porque às vezes a gente, né, vai a vida inteira sem perceber isso. Mas você tem que falar, eu estou simplesmente vendendo a minha mão de obra, é isso aqui que você está comprando de mim. Agora tenho até certo ponto. A gente assinou esse contrato. Né? Não a minha saúde, né? A minha paz. Eu costumo dizer que quando a gente está com uma dor de dente, a gente vai aonde? No dentista. Se você está com algum problema financeiro, precisa de um empréstimo, você vai aonde? No banco. E por que que quando nós precisamos organizar as nossas ideias, nós temos tanto preconceito em procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Exatamente. Então, que bom que você procurou esse auxílio e que você pediu ajuda. Se você tivesse calada ainda com todas essas dores, como você acha que estaria agora? Antes de eu encontrar isso aí, eu enxergava o céu, o topo, na minha cabeça. Eu não via sol, eu cheguei num ponto que eu não enxergava o sol, era como tudo tivesse escuro, tudo turvo. Eu não sabia andar, eu não sabia falar, eu só sabia chorar e me lamentar e sentir dor. Senti dor, entrei em depressão profunda. Né? Aí eu cheguei no psicólogo, eu falei, mas eu não vejo o sol, eu não vejo isso, eu não enxergo. Parece que o céu está em cima da minha cabeça, está carregando o mundo nas costas, na mente, sabe? Aí que eu comecei a ver que o mundo é muito grande, é muito além, e está aí para a gente explorar. Né? Basta você parar e se enxergar. E se cuidar. E se cuidar, principalmente. E ver que a gente não é só serviço, não é só trabalho, né? Mas fica a lição. Pronto. Vende apenas a sua mão de obra. Obrigada. Obrigada, Beth. Agradeço. Nós, assim, então, encerramos mais uma conversa e com esse exemplo da Beth, que trouxe sorriso diante de uma situação que poderia só trazer lágrimas, não é? A dor invisível ou a dor visível não é o fim, é apenas um freio.